Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra maravilhosa do altar de Deus para o seu coração. Palavra profética, uma palavra de bênção para a sua vida, escrita no Salmo 62, no verso 5, quando o profeta do Senhor, o salmista, ele diz: ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Uma das maiores perdas do ser humano é a falta de esperança, queridos. Sem ela, nós não temos força alguma para lutar. Sem ela, nós não temos ânimos para nos reerguer. Sem ela, o mundo não tem cor, o mundo fica cinzento. Sem ela, não há continuidade, tudo chega ao caos, ao fim. E eu quero, querido, trazer para você uma mensagem de ânimo, de esperança. Eu quero reanimá-lo para um novo tempo. Eu quero reacender a chama da esperança em seu coração. Há esperança para você, meu irmão, minha irmã, e eu quero ler em Romanos 15, 13, quando ele diz, através da palavra de Deus, Deus fala através do apóstolo Paulo, que Deus que nos dá essa esperança encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que você tem nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, querido. Esperança é projetar o amanhã em um mural de possibilidades. É você olhar para o amanhã e se projetar nesse mural e ver as inúmeras possibilidades de um novo tempo. Esperança é erguer os olhos e contemplar exatamente na oportunidade do caos. A gente tem um exemplo dessa pandemia, quantas pessoas não se destacaram, aproveitaram o caos, e eu não digo de forma oportunista, não, eles oportunizaram o tempo e foram criativos. Então, a esperança é você erguer os seus olhos e contemplar a oportunidade no meio do caos. A esperança é um movimento de fé em direção a um novo, queridos. Então, nunca se pare, nunca se prostre, sempre tenha um movimento de fé, mas a fé em Jesus, a fé em Deus, porque sem ela é impossível agradar a Deus. Queridos, se avaliarmos a vida apenas na visão limitada desse mundo presente, seria um grande desastre. A nossa fé, ela nos leva, ela nos lança numa visão de futuro, numa visão muito mais superior do que essa limitação humana. É quando Paulo, eu amo quando Paulo diz assim: olha, não se prenda ao que é terreno, mas se envolva com aquilo que é eterno. Meu querido e minha irmã, há esperança para você, meu irmão e minha irmã, há esperança. Meus queridos, o Criador, ele não nos esqueceu aqui, apenas ele tem um projeto a cumprir e que não conseguimos contemplar ainda. Lembra que Jesus diz de uma forma muito clara, ele diz assim: as coisas que eu faço agora, você não compreende, Pedro, mas no tempo oportuno você vai entender o que eu estou fazendo. Queridos, já é tempo, sabe, de você levantar a cabeça, de olhar para o horizonte, sabe? Jó, em um dado momento da sua vida, ele disse assim: onde, pois, estaria a minha esperança? Aí ele diz: sim, a minha esperança, quem poderá ver? Olha que coisa interessante, ele se questiona: onde está a minha esperança e quem pode ver? Então Jó estava totalmente sem expectativa naquele momento, sem esperança. Talvez você esteja como ele hoje, sem norte, sem direção, sem rumo para o amanhã, ou melhor, sem esperança para o amanhã. Mas eu tenho uma palavra de esperança para o seu coração, meu irmão e minha irmã. Há esperança, porque nós não fomos largados e muitos menos esquecidos pelo Pai. Crie isso no seu coração. Ninguém aqui foi largado de Deus. Ele nos ama, querido. O Senhor, Ele lembra de mim e de você, e Ele tem promessas para a minha vida e para a sua, queridos. A vida nos oferece sempre várias janelas. Quando a paisagem de uma delas
nos causa tristeza, sem que assim possamos alterar o quadro, meu querido, volte para a outra janela e certamente nos deparamos com uma paisagem diferente. Há esperança, querido, porque Deus é conosco. Há esperança porque Deus é o nosso refúgio e o nosso lugar de descanso. E aqui eu digo o Salmo 16, o verso 1, quando diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. E o Salmo 143, o verso 9 diz: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que eu me refugio. Olha que coisa linda. Eu ainda poderia dizer mais um salmo, o 25, 20, quando diz: guarda a minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois eu me refugio em ti. O nosso refúgio é o Senhor, e é de lá que brota a nossa esperança. A esperança, querido, para mim e para você, porque Deus é o nosso lugar de segurança, renovação e esperança. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus traga conforto e paz ao teu coração, mas acima de tudo, Ele gere esperança no seu coração, porque a esperança é algo que vem do Espírito Santo de Deus. Assim como eu li aquele versículo que diz: que o Senhor aumente pelo poder, que aumente a minha esperança pelo poder do Espírito Santo. Mas eu não queria encerrar sem antes deixar para o seu coração um versículo que está lá em Romanos, capítulo 12, verso 12, que diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. A alegria da esperança nos faz ser paciente na tribulação e nos rendermos a Deus em oração. Que Deus vos abençoe, meu querido. Há esperança para você, porque Jesus Cristo é a nossa esperança. Tenha um momento com o Senhor e deixe Ele gerar esperança em seu coração. Quem vos fala é o pastor Valença, com muito amor para você. Há esperança, meu irmão e minha irmã, para você. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreve. Manda esse vídeo para um irmão, para uma irmã, com certeza vai alegrar o coração dele e vai gerar esperança. Deus abençoe. Fiquem com Deus.